Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Cuba é uma das vítimas da perversa ideologia marxista em nosso continente. E como a totalidade dos regimes ditatoriais, também sofre com a perseguição religiosa. O país é apontado na pesquisa anual sobre perseguição religiosa aos cristãos, que é publicado pelo Portas Abertas, com o 24º lugar em um ranking de 50 países dos que mais perseguem cristãos. Há alguns cristãos que se opõem às medidas que os Estados Unidos estão tomando contra a nação dominada pelos Castros, pois acham que é uma interferência indevida, assim como também condenam o que está acontecendo na Venezuela e no Irã, embora ignorem o clamor das populações desses países por liberdade. Falam de soberania contra as ações dos Estados Unidos, mas são cordeirinhos obedientes aos desígnios chineses, russos e iranianos, por exemplo. Os regimes de esquerda estão aliados aos interesses do islamismo mundial, pois ambos querem, e isso não é novidade para ninguém que está bem informado, eles querem destruir a civilização ocidental e os nossos valores judaico-cristãos. Os que são de esquerda almejam o ateísmo sob a alegação de que tudo deve estar contido no Estado. O Estado é o provedor, é o salvador. E os islâmicos querem implantar o Islã como religião única, para, obviamente, terem o poder sobre todos os países, todas as nações. Bem, enquanto esquerdistas e islâmicos lutam por um objetivo comum, qual seja destruir a civilização ocidental, eles estarão unidos. Depois que atingirem esta meta, eles brigarão entre si para decidirem quem fica com o que tiver sobrado das nações ocidentais, se é que algo vai sobrar. No meio desta briga está grande parte das nações, como por exemplo Cuba, de quem vamos falar hoje, mas também outras nações na América Latina, na Europa, na África, na Ásia e na Oceania. Esse é um mal que assola o mundo como um todo. Talvez alguns achem esta constatação muito rasa e desprovida de maiores fatos e argumentos, o que eu até concordo, mas o nosso objetivo aqui é apenas introduzir algumas questões para reflexão. Em um mundo onde somos constantemente enganados, ou pelo menos tentam nos enganar, seja por discursos ou através de narrativas inverídicas, vemos nos fatos a realidade nua e crua. A ideologia de esquerda é contrária a Deus e aos valores cristãos. Como cristãos, queremos defender a nossa liberdade de fala, de crença, de culto, de valores eternos descritos na Bíblia e, principalmente, o dever de divulgar essa palavra a toda língua, raça e nação. Aqueles que ouvirem e aceitarem, peguem suas cruzes e sigam a Cristo. Os que não aceitarem, bem, daí o problema será de cada um deles com Deus. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Bem, então a reportagem que eu quero compartilhar com vocês essa semana é essa que mais uma vez saiu no persecution.org e ela também é recente, é do dia 19 de março, ou seja, um pouco menos de uma semana atrás. E desta vez falando de Cuba, para variar um pouco, né? Embora tenha tudo em comum com outras regiões onde nós já vimos reportagens aqui que falam de perseguição, Cuba tem em comum com essas outras nações é que é uma ditadura, e é uma ditadura
daquela ideologia que nega a Bíblia, nega a Deus, que o Estado é o mais importante, a salvação está no Estado e nos governantes, e não em Deus. E esta então é a reportagem falando a respeito de um pastor cubano, filho preso. Como eu disse, de 19 de março de 2026, aqui tem uma foto dos dois, né? Tanto do pastor quanto do filho. Aqui a foto um pouco maior, né? E de 19 de março. E diz a reportagem o seguinte: protestos em Morón, Cuba, eclodiram na noite de 13 de março e duraram até o dia seguinte em resposta a uma semana de apagões e escassez de suprimentos médicos e alimentares. Manifestantes saquearam e incendiaram a sede do Partido Comunista de Cuba. Entre os presos, em 16 de março, estavam o pastor evangélico Elier Muir Ávila e o seu filho Jonathan Muir Burgos. Embora o pastor agora esteja livre, o seu filho de 16 anos ainda está atrás das grades. Um menor de idade, né? Um menor de idade. E aqui é uma coisa interessante, né? Porque aqui no Brasil tem a discussão aí a respeito de diminuir a idade penal, né, para 16 anos e tal, e a esquerda é contrária, não, porque não pode e tal, não sei o quê, porque isso é a criança ainda, mas veja que o país onde a ideologia nossa que gosta de seguir, lá eles estão mantendo um garoto de 16 anos preso, né, que contradiz tudo aquilo que eles dizem aqui no Brasil, né, mas lá pode porque a ideologia é igual a deles, né, e outra, o garoto está sendo mantido preso por um motivo, segundo eles, aspas, justo, né? Porque está protestando. Continuando, o adolescente estaria detido no Departamento de Investigações Técnicas, DTI, em Ciego de Ávila. As autoridades o interrogaram sobre sua presença nos protestos e seus supostos pedidos de liberdade. É um país onde você pedir liberdade é motivo de prisão. Isto é o que esta ideologia defende. Sua família luta por uma libertação rápida da prisão, especialmente considerando a saúde frágil de Jonathan. A diretora de advocacia da Christian Solidarity Worldwide, Anna Lee Stange, também emitiu um comunicado pedindo ao governo cubano que haja imediatamente. Aspas para ela, a detenção de uma criança de 16 anos com uma condição médica grave simplesmente porque tentou exercer sua liberdade de expressão é inconcebível, fecha aspas, disse Stanley. Apesar da gravidade da situação da ilha, com fome desenfreada, escassez de medicamentos, surtos de doenças e a falha da rede elétrica, a resposta do presidente Miguel Canel Dias e do Partido Comunista Cubano é prender e prender aqueles que ousam pedir mudanças. A prisão de Jonathan é um indicativo não apenas da repressão do governo contra ativistas pela liberdade, mas também contra a religião. De acordo com o relatório da Comissão dos Estados Unidos para a Liberdade Religiosa Internacional, o governo cubano está mirando filhos de pais envolvidos em atividades religiosas não sancionadas pelo Partido Comunista. Também lembrar que o Cuba está naquela relação dos 50 países onde há perseguição política, que é divulgada pelo Portas Abertas, né? Cuba está lá entre os 50 mais, né? E continua a reportagem que a prisão de Jonathan envia uma mensagem à família Muir, restabelecendo um aviso dado ao pastor em 2024,
Ou seja, já tinham dito para ele, ó, em 2024, ó, se continuar nessa linha, vai ter problema. Líderes religiosos e autoridades do governo visitaram Muir Ávila para lhe dizer que, aspas, apenas igrejas que o PCC aceita existem e apenas pastores reconhecidos pelo PCC podem ministrar, e assim nem ele nem a sua igreja estavam autorizados a existir, segundo o Instituto Patmos. Essa mesma história a gente já viu em reportagens que eu trouxe aqui para vocês sobre a China, né? Os pastores e as igrejas têm um cadastro do governo, uma autorização do governo. E, eventualmente, muitas vezes, a cada culto que a igreja realize, tem lá um espia, né, um olheiro, para ver se o que o pastor ou o padre está pregando para os fiéis que estão ali, se não vai contra o que o regime diz, né? Então, isso é tática desta ideologia, né? E não adianta imaginar que muitas vezes a gente ouve muita gente falando, não, mas aqui no Brasil é diferente, porque não é diferente, é que simplesmente eles não conseguiram chegar nesse ponto ainda. Isso é uma questão de tempo. À medida em que eles vão cerceando a liberdade, é que nem a história de você prender porcos selvagens, né? Eles colocam lá a cerquinha de um lado, fecha só de um lado, põe alimento, os porcos ficam meio ressabiados, vão lá, olha a cerca, mas vê que tem comida, come, até que cada dia você vai colocando um lado da cerca, até que tem um dia em que a cerca fecha inteira e os porcos ficam lá dentro, estão presos. E é exatamente a mesma técnica que usam nos diversos países onde essa ideologia se infiltra, né? Não vai chegar de um dia para o outro e travar tudo, não, vai devagarzinho. As pessoas vão se acostumando com aquilo e quando vão ver é tarde demais. Continua. Ao longo dos anos a família recebeu ameaças e assédio, culminando na prisão do filho. Ainda assim, a família defende não apenas uma Cuba livre, mas uma Cuba que acredita no verdadeiro evangelho. O reverendo evangélico nascido em Cuba, Mário Félix Leonard, disse ao Marti Notícias que eles estão firmes em um evangelho que ama Cuba e não está em desacordo com a realidade, mas pelo contrário, quer transformá-la, que é o verdadeiro evangelho como o entendemos. Um evangelho que liberta de tudo que oprime e sobrecarrega. E essa história foi redigida, né, uma história obviamente verdadeira, escrita pela Bella Agnello, né? É o crédito que o persecution.org dá para a autora da matéria, né? Então essa é a reportagem que eu queria compartilhar com vocês. Talvez alguns possam dizer que é uma mentira o que se conta por aqui, no Brasil, por exemplo, sobre a situação de Cuba e as condições de vida dos cubanos. Alguns dizem que é uma das nações com o melhor ensino, medicina de primeira qualidade, que o povo tem tudo o que precisa em termos de gêneros de primeira necessidade, etc. e tal. Eu posso afirmar que isso é uma mentira, porque estive lá. Vi com meus olhos, conversei com as pessoas, vi armazéns onde se vendem os gêneros de primeira necessidade, as poucas opções que existiam e o estoque praticamente inexistente, a discriminação com os próprios cidadãos que eram impedidos de entrar em certas regiões turísticas, como por exemplo Varadeiro. É um local onde o povo da cidade
povo, não só da cidade, mas da ilha toda, não pode entrar ali, apenas os turistas e as pessoas que trabalham ali dentro. Fomos abordados, eu e minha esposa, por pessoas comuns na rua, que nos pediam remédios e roupas. Não eram mendigos como vemos aqui nas ruas. Eram cidadãos comuns, não pediam dinheiro. E enquanto isso, no mesmo dia, o ex-ditador Fidel Castro, que ainda era vivo quando eu lá estive, passou praticamente um dia todo discursando na TV estatal, pois era um dia importante no calendário. Eu não me lembro exatamente qual era a época, se era julho ou outubro, mas existem datas onde havia um evento cívico numa grande praça e ele discursava por horas a fio. Eu me lembro exatamente que nós levantamos pela manhã para ir tomar café, ligamos a TV no quarto, ele estava falando, eram umas 9 da manhã, e quando no final da tarde nós chegamos de volta, por volta de umas 16, 17 horas, ele ainda continuava falando na TV. Bem, ele falava de uma Cuba que os meus olhos não conseguiram enxergar. Há uma frase atribuída ao pastor presbiteriano e escritor Eugene H. Peterson que diz, aspas, a consciência cristã começa com a dolorosa constatação de que aquilo que pensávamos ser verdadeiro é na realidade uma mentira. Ele está dizendo que ao nos tornarmos crentes, quando esta cultura, consciência cristã entra em nossos corações, nós começamos a perceber que muitas das coisas em que colocávamos a nossa esperança, a nossa confiança em governos, o dinheiro, enfim, tantos aspectos da nossa vida em que confiamos naquilo, que tudo aquilo não passa de uma coisa fugaz, aquilo desaparece com o vento. É uma grande mentira de que essas coisas nos deem segurança, que nos dê salvação. A Bíblia já nos alertou para isso, quando nos diz para não crermos no homem. Está lá em Jeremias 17, verso 5, que afirma, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Crer em homens e as suas promessas, a fé cega que coloca todas as suas esperanças em uma pessoa, ideologia, em narrativas, nos leva à perdição. O que Deus nos incita é a buscarmos a verdade e praticarmos a verdade. A verdade é Cristo e sua palavra. Assim, perseguir aqueles que buscam a verdade, perseguir cristãos, que é de longe a religião que mais sofre perseguição pelo mundo, é o que essas ideologias precisam fazer, perseguir cristãos, porque eles vivem de mentiras e nós buscamos a verdade. Não há uma ideologia política que seja a salvação da humanidade, assim como não há uma denominação religiosa cristã que tenha o monopólio da salvação. O monopólio da salvação está em Cristo, e como cristão, quero e luto pela liberdade de buscar essa verdade que está na Bíblia. Se há alguma ideologia política ou religiosa que nos impeça de estudar a Bíblia, cultuar a Deus, divulgar a sua palavra, ou alertamos sobre isso, denunciamos isto, ou chegará um momento onde estaremos como os cubanos, chineses, norte-coreanos e tantos outros cidadãos pelo mundo, impedidos de declarar e praticar livremente sua fé. Que Deus abençoe a nós, aos cubanos e a todos os cristãos pelo mundo que sofrem perseguição. E oremos por esses nossos irmãos de fé. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.